Boa tarde a todos e a todas. É um prazer receber todo mundo aqui no Virada Feminina Bento Gonçalves, nessa tarde incrível. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Ah, então tá bom, já estavam fazendo sinal que não. Então, continuando, estamos numa tarde incrível em que a gente vai celebrar a democracia. Nós estamos com a presença de candidatas a deputadas estaduais e federais que tiveram com Virada Feminina, que trouxeram as suas propostas e que estão aqui justamente para falar delas e divulgar o seu trabalho. Então, é um prazer muito grande participar deste momento junto com vocês. Nós temos algumas candidatas ainda chegando, porque a gente compreende, né, que é um momento de finaleira de campanha, em que está todo mundo correndo, então logo mais estarão conosco. Então, boa tarde às candidatas, muito obrigada pela presença de todas vocês, é um prazer recebê-las e poder divulgar o trabalho de vocês. Então, eu fiz uma breve apresentação aqui, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho do Virada Feminina. Então, o Virada Feminina é um movimento internacional que busca a equidade e o empoderamento das mulheres, através de ações afirmativas em diversos campos. Acreditamos na força do empreendedorismo feminino, como forma de quebra do ciclo de violência. E é por isso que já realizamos 3 feiras do empreendedorismo feminino em Bento Gonçalves, com a participação de mais de 5.000 pessoas nestes eventos. Ofertamos cursos de qualificação profissional. Possuímos convênios com SESC, SENAC e diversas empreendedoras associadas. Nós também representamos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no estado do Rio Grande do Sul, através do programa Qualifica Mulher, onde são disponibilizados cursos gratuitos de forma virtual. No campo político, já possuímos 2 leis de nossa autoria aprovadas em Bento Gonçalves, uma contra o machismo nas escolas e outra pela não contratação de condenados pela Lei Maria da Penha pelo Poder Público Municipal. Já somos mais de 50 associadas. E me orgulho muito de dizer que muitas pessoas já foram impactadas com essas medidas nos nossos apenas 18 meses de existência. Hoje, há 4 dias da eleição nacional, nós, Virada Feminina, estamos mais uma vez fazendo parte da mudança que tanto se deseja na política. Estamos aqui juntas com 8 candidatas a deputadas estaduais e federais para ouvirmos as propostas, as defesas e, principalmente, as ações que tomarão a partir de 1º de janeiro, quando estarão eleitas. Nós acreditamos na força do coletivo, na força das redes de apoio, na efetividade das ações, mas, principalmente, nós acreditamos nas mulheres. Somos brancas, negras, amarelas, de esquerda, de centro e de direita. Somos plurais. E queremos fazer parte da nova e boa política. O nosso muito obrigada a cada uma de vocês, candidatas, por estarem aqui fazendo história. Uma live suprapartidária a 4 dias da eleição, com mulheres falando de suas propostas políticas. É certamente uma ação afirmativa de democracia e de poder das, por e pelas mulheres. Não é à toa que o lema do Virada Feminina é saindo da discussão e partindo para a ação. Então, muito obrigada a todas. Então, agora, a partir de agora, a gente vai... A nossa dinâmica, conforme foi combinado, cada candidata vai ter 10 minutos para fazer a sua exposição de propostas, de motivos, enfim, falar sobre a sua candidatura. E, para não ter nenhuma discussão, a gente vai fazer por ordem alfabética. Então, eu quero convidar a candidata Aline Kerber para fazer o seu pronunciamento dos 10 minutos e que eu já agradeço muito a tua participação, Aline. Então, está contigo a palavra. Obrigada, Bruna.
para mim, assim, uma grande alegria estar aqui também com grandes mulheres, grandes candidatas. Eu sou Aline Kerber, candidata a deputada federal pelo PSOL, pelo número 5020. Eu tenho feito a luta em defesa da educação, da inclusão, da segurança cidadã, e também lutado pelas mulheres, pelas crianças, pelas mães solo, pelas mães periféricas, e muita luta pelas pessoas com deficiência e pelas crianças, sobretudo as crianças com deficiência, autistas e doenças raras. Essa tem sido a luta da minha vida, né? Mas dizer para vocês, primeiramente, né, e também cumprimentar o público que nos acompanha aqui, que eu sou uma mulher e uma mãe feminista, eu sou socióloga, sou especialista em segurança pública e cidadania, e tenho implementado ao longo da minha trajetória profissional e também política. A gente acredita que a nossa prática, né, técnica, ela tem que estar associada à política, né, porque técnica é necessária ser casada com a política, é isso que faz a diferença para que tenhamos bons políticos, né, boas políticas. Então, se é só técnica, se é só política sem técnica, é pura demagogia, né? Então, eu venho para essa luta, para fortalecer, né, o campo das políticas públicas, que é onde eu me insiro profissionalmente. Então, uma trajetória de mais de 10 anos implementando políticas públicas de prevenção da violência nas escolas, através da criação, né, como funcionária do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o primeiro observatório de segurança pública municipal do país, que foi no município de Canoas, em 2010, e na sequência eu implementei o Observatório da Criminalidade e da Mobilidade de Esteio, o Observatório da Criminalidade de Bagé, na fronteira, e também o Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo. Muito me orgulha ter sido a socióloga responsável por esses projetos, também na minha trajetória acadêmica como professora, né, na Faculdade de Direito de Santa Maria, implementando políticas públicas que salvam vidas, acreditando muito nos territórios de paz, nas políticas focalizadas de segurança, que efetivamente trabalham com os fatores de risco, né, e qualificam os fatores de proteção social em relação às mulheres, em relação às crianças, em relação às juventudes, né? Sobretudo as juventudes negras periféricas, que são as principais vítimas, né, desse sistema de segurança pública e justiça criminal, e da falta de políticas públicas, da ausência de oportunidades para que se possa disputar essa juventude e elevar a nossa qualidade de cidadania, né, e o nosso tempo de vida em termos de coletividade. E, portanto, também atuo muito fortemente na prevenção da violência na escola. Eu que criei o Registro Online de Violência nas Escolas, que iniciou em Canoas, mas 3 estados já também implementaram essa ferramenta, essa política pública de trabalhar com evidências para qualificar a tomada de decisão, que é esse caminho também que eu tenho feito pelos observatórios de segurança pública municipal. E a ideia de que é importante, é fundamental o papel do município, das guardas municipais e da articulação das políticas públicas para que a gente possa enfrentar efetivamente o fenômeno das violências, né? E eu fui, então, premiada pelo Registro Eletrônico da Guarda Municipal, Cidades Digitais RS em 2012, também pelo programa do BID, né, que premia e reconhece boas práticas de prevenção da violência na América Latina e Caribe, pelo nosso projeto também dos territórios de paz, Guajuviras em Canoas, e eu também fui premiada em Novo Hamburgo pelo projeto Escola Mais Segura, né, junto à Guarda Municipal e ao observatório que a gente implementou lá. Então, muito me orgulha fazer um trabalho de alto impacto que salva vidas, que enfrenta, né, a violência letal, os homicídios, os feminicídios. Eu também coordenei, em 2017, a campanha nacional Instinto de Vida, aqui no sul do país, que tem como objetivo salvar 365 mil vidas em 10 anos na América Latina, e a gente segue nessa batalha de enfrentar essa problemática
com políticas públicas, com evidências e trabalhando, né, a questão social atrelada às políticas de segurança pública, policiais, de justiça criminal. E nesse sentido, né, eu venho numa formação, digamos assim, de atuação política técnica pelo PRONASSE, que deve ser reeditado pelo nosso futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já anunciou o PRONASSE 4.0, que casa, né, prevenção social das violências com repressão qualificada do crime. É isso que a gente acredita que efetivamente faz reverter a segurança, a insegurança e também aumentar a sensação de segurança para a população como um todo. Além, evidentemente, né, da gente reduzir o principal fator de risco, que são as armas, as munições, né, essas que qualificam o crime, nascem no legal e vão por ilegal. Mas eu, em 2018, com a eleição do Bolsonaro, meu filho participou, né, estudante de uma das maiores escolas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele foi um dos manifestantes, né, um dos jovens que estavam na escola, né, e que participou, então, um ato muito lindo, assim, de resistência, de coragem, e os estudantes todos vestidos de preto, no recreio, né, dessa escola, com uma bandeira LGBT no centro do pátio, de mãos dadas, gritando seremos resistência, um dia depois, né, que nos aconteceu essa tragédia Bolsonaro. E desde então, nossos filhos, né, naquele momento foram atacados por integrantes da escola sem partido, que sem partido não são, né? São, na verdade, pessoas atreladas a uma ideia de pensamento único, que não querem o debate, que não querem o confronto de ideias e, portanto, se conformam num campo político da extrema-direita, né? E vetam e censuram debates, né, sobre relacionados à ditadura militar no Brasil, gênero, sexualidade, isso fere a Lei Maria da Penha, né, e fere o enfrentamento da violência contra a mulher, e também tivemos enormes avanços, inclusive com a Lei dos Feminicídios de 2015, mas a partir daí, então, eu me torno presidente, né, de uma das maiores entidades em defesa da democracia do nosso país, que é a Associação Mães e Pais pela Democracia, e passo a fazer a luta antifascista, né, em defesa de uma educação livre, plural, democrática, inclusiva nas escolas e laica, né, fundamentalmente laica. A gente barrou aqui no estado o homeschooling, a gente barrou em Porto Alegre as escolas cívico-militares, que é uma reprodução desse modelo de segurança pública, né, que ele vitimiza, exclui e não traz a inclusão das juventudes negras e traz a violência policial como um elemento, né, disciplinador. Então, nós acreditamos muito na democracia, né, e temos feito um trabalho nesses últimos 4 anos de resistência, de força de luta. No pior momento da pandemia, nós tivemos uma ação muito audaciosa, corajosa e difícil, que foi a ação civil pública que suspendeu as aulas em todo o Rio Grande do Sul, no pior momento da pandemia. Não tínhamos vacinação para os professores, estávamos ali com 500 mortes por dia, 4.000 mortes por dia no Brasil, né? E havia quem achasse que ainda deveria ter aula naquele pior momento. E com isso, a gente, além de ter salvo milhares de vidas nesses 2 meses que as aulas foram suspensas, nós garantimos na justiça a vacina prioritária dos professores. Eu, em 2020, concorri por conta da força do nosso movimento, fiquei na suplência como vereadora de Porto Alegre, assumi em março desse ano e sou autora do PL 65 de 2022 dos órfãos da Covid. Então, a gente faz um trabalho em defesa da vida, da segurança cidadã, da educação, da moradia popular, e eu, particularmente, trabalho também com hip hop. Sou autora do estudo dos feminicídios na pandemia no Rio Grande do Sul, que mostrou essa problemática, e, portanto, quero fazer, como deputada federal, Aline Kerber 5020, uma luta organizada, combativa em defesa das mulheres, que salve vidas e que enfrente o grave problema dos feminicídios. Além disso, quero lutar pela renda básica de cidadania, que é uma forma de enfrentamento da violência contra a mulher, caravana de direitos humanos, de gênero e sexualidade nas escolas, pelo enorme déficit gerado em todo esse período, e quero dizer que eu sou uma das articuladoras nacionais que garantiu a aprovação do PL 2033, o rol exemplificativo da ANS, que garante que os planos de saúde cubram, paguem os tratamentos das pessoas cobertas pelos planos de saúde, né?
em relação, sobretudo, afetando as crianças com deficiência, autistas e doenças raras. Então, eu peço voto a Aline Kerber 5020 para deputada federal, e Lula Edgar Preto 13 e Olívio Dutra 131. É isso aí. As informações, né, que os nossos eleitores e eleitoras precisam. Muito obrigada pela tua participação. A gente está tendo uma visualização bem expressiva, muitos comentários ali. E agora a gente vai passar para a nossa segunda letra, né, que a gente está fazendo com relação à ordem alfabética. Então, por favor, candidata Bianca Feijó, é o teu momento. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo? Tá, ótimo. Então, primeiramente, né, boa tarde a todas, né? Antes de tudo, quero dizer que é muito prazer, o meu nome é Bianca Feijó. Agradecer a presença aí de cada um de vocês, obrigada por essa conscientização tão importante, né, de exercermos a nossa cidadania aqui no domingo, mas obrigada especialmente ao Virada Feminina aí por fortalecer as mulheres, né? Eu sou candidata a deputada estadual, e ser candidata em meio a essas grandes estruturas, né, não é nada fácil. Ser candidata, ele é um ato de coragem, né? E aqui eu cumprimento a todas que colocaram o seu nome à disposição. Eu sempre aconselho que todas as mulheres um dia participem de uma campanha política como candidatas, porque ninguém sai igual, todas saem maiores do que quando entraram. Por isso, eu cumprimento a todas as candidatas aqui presentes, pois todas já são mulheres muito vitoriosas. E o meu ato de coragem, ele começou quando eu fui primeira-dama de Gramado, né, quando eu não escolhi estar nessa posição, mas eu tive que fazer o meu melhor. Mal sabia eu que dali iria ser revelada a mulher que hoje está aqui com vocês, porque foi em Gramado que eu aprendi a fazer a boa política, né, de forma voluntária, sem receber nada. Eu criei o gabinete móvel, né, levando todos os secretários da prefeitura para atender nos bairros, inclusive o próprio prefeito. Eu implantei o primeiro cartório de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica na região, no dia 8 de março de 2018, né, um cartório aconchegante, decorado, acolhedor. Depois vieram as salas das Margaridas. Né? Infelizmente, hoje esse cartório não existe mais, e a gente sabe que a gente tem isso de abrir, né, e não tem uma fiscalização, e por isso nós perdemos muito com isso. Só que, felizmente, no Centro de Referência da Mulher, onde eu coordenei, nós conseguimos aumentar em 227% os atendimentos das mulheres, e foi esse trabalho que me credenciou a ter sido convidada para ser diretora de políticas para as mulheres aqui no nosso estado. E como diretora, eu comecei participando do Comitê de Enfrentamento à Violência Doméstica da Segurança Pública, liderado por, então, vice-governador Ranolfo, né, onde nós reduzimos os índices de feminicídio, porque ninguém sozinho consegue combater essa violência. Né? Existe literalmente um exército no estado que faz esse trabalho para reduzir a violência doméstica. Então, eu resolvi, mais uma vez, sair para a rua, viajando por todo o nosso estado. Eu diagnostiquei um dos problemas da violência doméstica, porque nós temos somente 25 centros de referência da mulher no estado e somente 13 casas-abrigos. Né? E a casa-abrigo é um déficit gigantesco. Então, eu apresentei o nosso projeto Rede de Fortalecimento à Mulher ao governador, onde nós conseguimos destinar 8 milhões, enquanto eu estive à frente da diretoria, para fortalecer os 25 centros de referências já em funcionamento, e a gente não parou aí. Eu consegui abrir mais 54 centros de referência da mulher, porque esse é um trabalho que nós acreditamos demais, até porque, até segundo dados da própria Polícia Civil, somente 10% das mulheres procuram delegacia. Tem uma subnotificação muito grande dentro dessa pauta, e dentro dessa perspectiva nós implantamos mais 54 centros de referência da mulher no estado. E já para sanar o problema do abrigamento, nós conseguimos fazer o projeto Acolhendo Vidas, né, um projeto na qual eu fui mentora,
que acolhe vítimas de todo o estado, numa casa ampla, numa casa que dispõe comida, roupas, remédios, enfim. Através desse projeto, nós conseguimos corrigir um problema que vem de décadas. E eu me qualifiquei demais para desenvolver política pública, ser uma pessoa comum, fazendo uma política fora do comum, através do Renova BR. Eu fui selecionada pelo Renova, que é a maior escola de liderança política desse país. Eles selecionam pessoas comprometidas e realizadoras, né? Eu passei num processo seletivo muito criterioso e rigoroso, de 12 mil pessoas, onde somente 150 foram selecionados, sendo eu a única mulher no Rio Grande do Sul, e fui homenageada pela Fundação Lema pela minha atuação durante a pandemia. E eu conto tudo isso para vocês não por vaidade, mas porque eu não quero parar aqui, né? E diante desse meu diploma de realidade, eu quero me comprometer com algumas propostas que eu estudei, que eu debati com técnicos, para verificar o impacto dessas propostas, especialmente a sustentabilidade e a concretização delas na Assembleia. E uma delas, claro, né, vem dessa minha pauta principal, que é o direito das mulheres. Eu quero trazer para o Brasil o mesmo programa que ajudou a cidade de Chicago a reduzir a taxa de violência doméstica. Eu acredito que política pública ela tem que ser baseada em evidência, com dado, transparência e, acima de tudo, com foco no resultado. Não dá mais para a gente continuar enxugando gelo. Se eles conseguiram lá, nós precisamos estudar esse caminho e trazer para cá. Eu quero transformar o meu projeto Acolhendo Vidas de abrigamento de vítimas em programa de Estado. Nós sanamos um problema no Estado e ele precisa continuar, ele não pode acabar. E óbvio, né, que continuar abrindo o Centro de Referência da Mulher, a qual eu acredito demais, que fazem esse trabalho incrível de acolhimento, de enfrentamento à violência. Acho que a gente não pode tratar essa questão só com punição e repressão, né? Já foi mais do que provado que a gente não consegue sair desse lugar, se for só dessa forma. E aqui eu deveria falar também sobre a lei da responsabilidade fiscal, que determina a suspensão de transferência de recurso a municípios inadimplentes. Eu perdi de abrir centro de referência em muitos municípios por isso, né? E nós temos que fazer uma proposição que excetua a suspensão das transferências de recursos para políticas públicas, né? Em especial para municípios que estão nessa situação. E hoje, o Rio Grande do Sul tem aproximadamente mais de 560 mil mulheres mães solteiras em todo o estado. Então, são mulheres carregadas com a importante, né, mais árdua função da maternidade, sem um amparo de apoio paternal nas tarefas do dia a dia, e mais do que isso, também recai a elas essa missão de garantir o conforto material dos seus filhos. Então, na Assembleia, eu quero batalhar junto ao Executivo Estadual, aos municípios, por uma permanente expansão das garantias de qualidade da rede de educação infantil, né, que trata de uma política pública fundamental para o bem-estar dessas mulheres, né, essas mulheres guerreiras aí que merecem todo o apoio da nossa sociedade. E eu quero ajudar as mulheres que estão aí na informalidade, que são mais de 300 mil mulheres que não têm acesso a crédito, e eu quero fazer com que elas tenham acesso a crédito com juros zero, um programa já existente no Estado, mas que precisa ser reformulado, ele precisa ser diferente para nós mulheres, porque a informalidade, embora seja um ganha-pão de muita gente, ele é associado a menores salários, né? Empreendedoras informais têm menor ou não têm acesso ao mercado de crédito tradicional, e a negação de crédito e juros abusivos é uma realidade, e a minha proposta é conectar essa política de crédito já existente ao governo, como Juro Zero, com a promoção da formalização das mulheres na informalidade. E para quem, né, a gente sabe muito que a gente fala muito da questão das mulheres, mas quem ajuda as mulheres a prosperar ajuda uma família inteira. Então, para começar, as minhas propostas em relação às mulheres são essas. Agora, outra causa que para mim é muito cara, né, que baixa a primeira-dama que há em mim, é a desigualdade social, né? Eu quero amparar as instituições, as ONGs, as associações que cumprem um papel social melhor que o Estado, melhor que os municípios. E acho que a saída é difundir essas boas políticas já testadas e aprovadas, né, e fazendo isso através das minhas emendas parlamentares, em vez de eu usar essas emendas somente para barganha de compra de apoio em prefeituras, fazer um edital dos projetos que transformam vidas, né? Destinar essas emendas para que eles
consigam cumprir o seu papel social. Não tem como existir um Estado próspero, com desigualdade, com pessoas que estão à mercê, né, correndo riscos de vida. Enfim, por fim, né, eu acho que a minha vivência maior dentro do Estado, que é a questão dos cargos de confiança, uma situação que, para mim, é um grande calcanhar de Aquiles no Estado, que é a prestação de serviço e entrega de resultado no governo. Um dos problemas, acho que vem de muitas décadas. Então, eu quero propor uma lei de aperfeiçoamento dos cargos, os famosos cargos políticos, né? É necessário que esses cargos sejam ocupados por técnicos capacitados, não somente por uma indicação política, né? É necessário uma legislação definindo o regramento técnico mínimo para a ocupação desses cargos. Com isso, a gente quer alcançar pessoas que são penalizadas e estão muito descontentes com os serviços do Estado. Enfim, eu ajudei muitos deputados e deputadas com pareceres de leis, fui diretora de política para as mulheres no Estado, e aqui eu quero dizer para vocês que, conhecendo a Assembleia como eu conheço, eu ganhei muita esperança, porque eu vi de perto que as pessoas podem fazer, eu vi de perto o imenso potencial que a Assembleia tem, e eu quero explorar demais. Eu quero ser uma deputada estadual porque eu tenho certeza que dá para fazer melhor e abrir as portas da Assembleia e fazer tudo que ela pode ser. Eu quero ocupar esse espaço para mostrar que política é boa, que política transforma, e eu quero provar que esse sonho dá para a gente fazer diferente. E menor do que o meu sonho eu não posso ser. Eu confio que junto com vocês nós vamos conseguir aí mudar a realidade de milhões de pessoas. Eu confio demais nisso. Obrigada. Obrigada, Bianca. Eu sei que é difícil falar em 10 minutos, né? Tudo aquilo que a gente quer trazer, expressar, mas é para trazer uma amostra do que vocês são, que já são enormes no que fazem, né? Então, muito obrigada, Bianca Feijó. A gente vai passar agora para a Cláudia Schedek. Por favor, é o teu momento de fala. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruna, boa tarde a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, corajosas já desde o início, né? Não é fácil ser mulher num mundo eminentemente masculino, como é o mundo da política, e tentar sensibilizar as pessoas de que nós temos tanta capacidade ou mais do que os homens quando estão na política. Então, isso só por si só já é um movimento muito corajoso. Eu vou tentar dividir a minha fala e tentar seguir os 10 minutos, né? Não é fácil, porque eu ainda como professora falo demais, então realmente é complicado, como tu disseste, Bruna. Mas eu sou professora de português e inglês, formada aqui por Bento Gonçalves, aqui na FERV, na antiga FERV, e minha trajetória, minha militância política começou, como todos os outros, nos diretórios acadêmicos, né? Eu fui, depois, quando eu fui trabalhar como professora, eu fundei a 14ª Delegacia do Simpro, né, do Sindicato dos Professores Particulares aqui na cidade, enfim, e até entrar na rede federal em 1997 por concurso, e acabei que, enfim, trabalhei aí mais de 22 anos na rede federal, como professora, né, do curso de viticultura e enologia, então bem focado na área de educação profissional. E, enfim, ao longo de toda essa minha vida, eu também, de certa forma, estudei, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, enquanto eu estava, depois que eu assumi o cargo de reitora no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre fui muito ativa, né, e fazendo aquilo que milhões de mulheres fazem no Brasil, que é trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar, né, dos seus, né, no seu entorno. Em 2007, eu me elegi diretora, a primeira mulher diretora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves. E quero dizer para vocês que se até aquele momento eu nunca tinha sentido nenhum tipo de preconceito por ser mulher, até porque eu era professora e eu estava, obviamente, no lugar certo. Professora. Mulher nasceu para ser professora, ou para ser dona de casa, ou para ser enfermeira, ou para ser cuidadora. Existem profissões que são rotuladas como profissões típicas de mulheres. E quando eu ganhei a eleição, sendo a primeira mulher diretora da escola, isso mudou, foi um ponto de virada para mim, porque a partir daquele momento eu pude perceber
que existe um grande preconceito na relação, nas esferas de poder, nas esferas de gestão, na esfera política com relação à mulher, porque ela tem que se superar a cada minuto. A cada ação, a cada decisão, ela tem que estar absolutamente comprovando que aquilo que ela diz é real, né, baseada em dados, né, muito, como é que eu vou dizer assim, a situação ela é muito tensa, né, quando a mulher assume um posto de poder dentro de uma instituição. Além disso, eu era uma professora de português, eu não era da área técnica. Inclusive, isso também gerou inúmeras perguntas. O que uma professora de português faz na gestão de uma instituição de educação profissional? Como se isto fosse uma qualificadora obrigatória para alguém assumir um cargo de gestão. E ali, em 2007, quando eu assumi a gestão, eu pude pegar um momento de transição no Brasil, principalmente para a educação profissional, que foi a criação dos institutos federais. E junto com o presidente Lula, na época, e o ministro Fernando Haddad, participei ativamente da constituição destas escolas, né, técnicas, como se diz, em todo o Brasil. A primeira reunião que eu fui dos gestores no Brasil se chamou Primeiro Fórum sobre os Institutos Federais. Nós debatemos muito a legislação que nos rege, abrimos espaço para que a nossa gestão fosse, os nossos reitores e nossos diretores fossem eleitos, que a gente garantisse paridade para todos os segmentos das nossas instituições, e essa luta, de certa forma, ela me trouxe um aprendizado maravilhoso, assim como a gente tem aprendizado na sala de aula também, mas ela me possibilitou perceber que as escolas técnicas, que foram a segunda política pública do governo federal, do governo Lula na época, mais bem avaliada só depois do Bolsa Família, ela é fundamental para o desenvolvimento das nossas regiões, do nosso estado e do nosso país. E aqui a Bianca, eu acho que a Bianca falava antes, e eu acho que a Aline falava também, de certa forma, todas colocam as suas propostas alicerçadas na questão da educação profissional. E é muito importante que a gente tenha mulheres que defendam a assistência, e eu acho que é fundamental, políticas públicas que deem garantias para as nossas mulheres, mas também é muito importante que a gente garanta que elas consigam minimamente se qualificar para que elas possam, numa situação de vulnerabilidade, sair desta situação e ganhar o seu próprio sustento, porque não é fácil para ninguém, e todo mundo sabe que as mulheres costumam receber muito menos do que os homens, né, no mundo do trabalho que a gente tem aí hoje, como ele está constituído. Então, construí 13 novas escolas no estado do Rio Grande do Sul, e quando eu me reelegi como reitora, eu encerrei a segunda gestão sendo a terceira instituição federal do estado em número de alunos, com 22 mil alunos como matriculados, né, presencialmente. Então, quero dizer para vocês que toda essa experiência, de certa forma, ela me trouxe a responsabilidade de defender as nossas instituições. Então, esta é a minha base, eu defendo os institutos federais, porque eu sei o que eles podem fazer pelos homens e pelas mulheres do nosso estado e das nossas regiões. Não à toa, nós tivemos um programa maravilhoso chamado Mulheres 1000, que nós estabelecemos parceria com o Canadá, que foi justamente a qualificação de mulheres que foram excluídas dos bancos escolares. E esse programa rodou o Brasil inteiro, e as histórias são lindas. Então, nós sabemos, a gente consegue perceber a importância da qualificação profissional para todas as nossas mulheres que realmente precisam se sustentar. Além disso, claro, eu tenho uma defesa muito grande da questão da acessibilidade e da inclusão. Eu tenho, em casa, uma experiência pessoal com o meu marido, que é deficiente visual, e sei das dificuldades que as pessoas passam nas ruas, nas calçadas, para atravessar sem sinais, nos bancos. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar para que a nossa cultura da acessibilidade ela possa ser, e da inclusão, principalmente nas escolas também, ela possa ser facilitada e ela possa ser
trabalhada de uma forma em que a gente consiga garantir que essas pessoas tenham um atendimento digno, em especial as crianças, os adolescentes e, obviamente, as mulheres. Então, assim, eu tenho todo um carinho muito especial para a questão da educação, né? Não só da educação profissional, mas da educação superior. Eu até anotei aqui, porque vocês foram falando e eu fui anotando. E a questão também do desenvolvimento regional. Eu acho que nós precisamos investir muito no nosso desenvolvimento regional, não só aqui da Serra, eu moro aqui na Serra, mas também nas regiões, por exemplo, do sul do estado, que precisam, sim, garantir uma qualificação melhor, né, um melhor atendimento de políticas públicas para essas regiões, para que essas políticas públicas possam gerar resultado no desenvolvimento dessas regiões que precisam muito, muito de atendimento. E é por isso, né, depois de ter falado já quase os 10 minutos, é que eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu acredito muito que nós precisamos retomar, principalmente, o investimento em educação, a qualificação de políticas públicas para atendimento dos nossos adolescentes e das nossas mulheres, e nós precisamos garantir que essas políticas públicas estejam relacionadas ao desenvolvimento regional e à necessidade dos nossos municípios e do nosso estado. E é por isso, né, que eu peço aqui, né, o voto no domingo, né, agora, dia 2, nós estamos chegando, o dia da democracia, né, no nosso país, o voto, então, em Cláudia Schiedeck, 1399, uma mulher que lutou muito bravamente para que as escolas técnicas no estado do Rio Grande do Sul pudessem se estabelecer como elas hoje estão estabelecidas e realmente precisam de alguém que as ajude a melhorar o seu orçamento, a sua qualidade, trabalhar muito com as nossas mulheres e nossos alunos. Então, eu acho que é isto, né? Eu vou encerrar antes, eu vou recuperar o tempo, né, das minhas colegas. Um grande abraço, eu fico aqui na guarda, tá bom? Obrigada, Cláudia Schiedeck, pela antecipação, né? Recuperar uns segundinhos ali para os nossos trabalhos e para a continuação deles. E eu quero agradecer novamente a audiência de tanta gente, os comentários. Aí tem uma pergunta da Raquel, que vamos fazer ao final, já que várias já falaram, e aí a gente dá a mesma oportunidade para todo mundo. Tá sendo uma vibração muito importante, por vezes, né, pelo WhatsApp aqui, sem se identificar, porque a gente sabe da questão partidária, né, nesse momento, mas, de qualquer forma, muito obrigada a todo mundo que está mandando mensagem e que está assistindo a essa live, que é a Efetiva Democracia. Então, agora a gente vai chamar a candidata Débora Bibiano. Por favor, a palavra está contigo. Sem áudio. Boa tarde, Bruna, boa tarde as minhas amigas, colegas, né, Cláudia Schiedeck, Aline e delegada Nadine, né, aí pela toda essa mesa de mulheres maravilhosas que compõem a gente na estrada, ainda continua, né, na reta final aí, fazendo os últimos trabalhos. Estamos aqui, né, em Soledade hoje e ainda vamos mais para o interior ainda. E eu queria agradecer, né, a todos vocês, ao partido, né, Podemos, que me deu essa oportunidade, embora sendo nova, né, no xadrez eleitoral, e a minha participação, né, como cidadã de Bento Gonçalves já há 5 anos na região. E eu quero dizer que o processo, eu digo sempre, eu falo, né, com muito carinho, que não foi eu que escolhi a política me escolheu, né, porque sou uma pessoa inconformada, né, muitas vezes aí por alguns, né, e eu sempre falo isso, que eu não tenho, né, inimigos, eu tenho fãs revoltados, muitas vezes por falar o que eu penso e aquilo que sustento, coloquei meu nome à disposição. Hoje, como estudante, né, de Direito, já quase no final da graduação, graduada em Gestão Pública já há um ano,
e fomentando, né, as políticas públicas, incentivadora grande do empreendedorismo feminino, e encontrei, né, na virada feminina o meu lugar, o meu espaço. E a minha defesa é, né, uma das minhas pautas é a criança, né, a primeira infância. A primeira infância, a criança. Sou mãe, né, autista, de um autista, e eu acredito que sempre isso é a primeira base, né? A primeira base que é a família, a primeira base, porque eu sempre digo assim, se nós tivermos criança e uma infância bem cuidada, nós não temos adultos problemáticos, né? E embora trazendo uma novidade para esse xadrez eleitoral, colocando no centro do debate, né, a figura humana, primeiramente, e esse carinho, né, essa atenção, né, de humanitária, de igualdade para todos, né? Como mulher negra, encontro um desafio, sim, né, nesse período e nessa busca aí em constante educação, empreendedorismo, geração de renda. Sei o que é ter uma empresa e ter que refazer os cacos, porque a gente não tem incentivo. Muitas vezes a gente encontra né, esse desafio no dia a dia. E quero, né, pedir o voto de vocês, né, e embora minhas colegas aqui já participaram, a Cláudia, né, uma grande admiradora do trabalho dela dentro do Instituto Federal, e outras colegas aqui que falaram, né, com muita eloquência, e sei que esse fomento ele não acaba aqui, porque somos uma somatória de mulheres que colocou o seu nome à disposição para fazer a diferença, muitas vezes sendo uma etapa desafiadora, né, nesse xadrez eleitoral, a partir do momento que a gente tem demandas, tem fomentos de ataques, né, machistas, mas a gente está aqui, né, como vitoriosas, né? Eu sempre digo, como a colega ali, a Bianca falou, né, de Gramado, que nós já saímos fortalecidas só nesse processo, né, dessa primeira caminhada. Nós já somos e somos eleitas, sim, e não, né, não precisamos lá no final ser eleitas por ninguém, porque nós já fomos eleitas quando colocamos o nosso nome à disposição. Então, eu quero pedir o voto de vocês, né, 1967, estou pelo Partido Podemos, e é um partido, né, que veio para revolucionar, e eu sempre digo assim, nem de esquerda nem de direita, de quem vai para frente. Quem busca a mudança, quem traz para si, né, algumas pautas, empreendedorismo, educação, gestão pública, turismo, é isso que a gente defende, mas principalmente a figura humana. E esse tratamento de carinho, esse gesto acolhedor por mais mulheres que desenvolvam essas habilidades. E a Bianca falou ali que todo mundo teria que passar pelo processo eleitoral, né? E eu acredito e concordo, sim, porque toda vez que a gente é desafiado a propor o novo, a gente desafia os nossos medos, né, as nossas inseguranças, as nossas conquistas. A Bruna Marim foi uma grande incentivadora, né? Eu disse assim, Bruna, eu acho que esse negócio não é para mim, não. E ela, não, tu tem que ir, tu tem que dar a voz, tu tem que ir lá, né? Tem que fazer, vai lá e faz, né? Todos nós somos, né, mulheres, mães, somos empreendedoras, estamos inseridas em muitas pautas aí, e eu peço para vocês encarecidamente, né, nesse domingo, observem os fatos. Observem os fatos, observem tudo aquilo que já foi feito, ou aquilo que não foi feito ainda, mas que vocês possam trazer familiares, possam trazer amigos para esse cenário e realmente eleger pessoas qualificadas, pessoas graduadas, pessoas que tenham não só uma integridade, né, física, mas uma integridade moral e uma integridade técnica, e que possa representar vocês de uma forma, né, de uma forma honesta, de uma forma igualitária, de uma forma com acesso, mas que não venham só para um xadrez eleitoral, pedir e depois fechar essas portas. Então, eu acredito aqui que tem mulheres, sim, competentes,
né? Assim como eu, mas tem outras mulheres também que vocês venham optar por a mudança, que venham optar por mulheres que sejam acolhedoras, por mulheres verdadeiras, que fazem a boa política e continuam fomentando isso não só num período eleitoral, mas pós-eleições também. E quero agradecer demais o carinho, né? E a disposição, Bruna, eu acho que me encerro aí antes dos 10 minutos, né? Eu ainda já aprendi a me vender em 30 segundos, então acho que vou deixar o tempo aí para outras mulheres falar. Gente, meu muito obrigado, agradeço demais vocês, 1967 é o meu número, e agradeço o carinho ao qual fui recebida por esse grupo. Muito obrigada, Débora Bibiano, pelas tuas palavras, pelo teu espaço. Agora seria a oportunidade da candidata Letícia Bonassina, mas ela teve um problema no sinal e aí ela não conseguiu voltar. Então, infelizmente, não teremos esta fala. Então, passamos de imediato para a candidata Lucilene Marque. Por favor, é o teu momento. Aproveite. Oi, Bruna. Olá, as meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Estou bem emocionada, viu? Tanto a fala da Bruna no início da nossa live, como a fala das meninas. A gente sabe o quanto é difícil participar de uma campanha política. Somos, sim, vitoriosas por estarmos aqui, né? Essa é a minha... Vou me apresentar primeiro. Eu sou Lucilene Marque, eu sou de Carlos Barbosa, sou vereadora do município, sou a primeira mulher reeleita da história do município, fui presidente da Câmara em 2020, sou novamente, então, agora neste ano, estou presidente da Câmara de Vereadores de novo. E é uma honra participar da política, minha 4ª campanha eleitoral. Fui, então, candidata em 2016 para vereadora, me elegi, de um dia para o outro me tornei vereadora, e pensando, meu Deus, o que faz um vereador? Né? A gente sabe o quanto é difícil ter um suporte por trás que nos auxilia, então a gente tem que buscar, e graças a Deus eu fui buscar, encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. A Bianca foi uma das que eu encontrei no meu caminho, que me auxiliou muito também. 2018 fui candidata a deputada estadual, com 1 ano de vereadora, com muito pouca experiência, fiz quase 3.000 votos no estado do Rio Grande do Sul, fiz votos em 168 municípios, então foi uma fantástica experiência. 2020, então, novamente concorri com aquele tabu, né, de nenhuma mulher ter sido reeleita no município. O último presidente da Câmara também nunca tinha sido reeleito, então foram 2 tabus aí que, graças a Deus, eu consegui conquistar, né? Sou membro do movimento, né, da Virada Feminina, como a coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres da Política, que agradeço todos os dias a Bruna por essa oportunidade. Sou presidente da Ação da Mulher Trabalhista, da MT, aqui no município de Carlos Barbosa. Sou membro do Diretório Estadual, Municipal e Nacional do PDT, a qual eu faço parte, né, o Partido Democrático Trabalhista. Então, independente da sigla partidária, eu vejo aqui que somos exemplos, com certeza, né? Tanto quando a gente vai fazer campanha nas ruas, quando a gente faz campanha pelas redes sociais, a gente recebe esse carinho das pessoas, né? Esses comentários de ai, que coragem que tu tem, eu não conseguiria ter a tua coragem, né? Mas tu já me inspira, eu já consigo fazer isso, já estou conseguindo me sobressair no meu trabalho. Então, acho que é isso que a gente está aqui, acho que é um dos objetivos nossos de estar aqui, de estar na política, de ocupar algum cargo dentro da política, ou enfim, chegar, como a Débora, que está iniciando agora no meio político, né? A gente tem esse dever de motivar, de incentivar, de inspirar outras mulheres a participar da política. Então, é uma honra poder estar na política. Sou mãe solo, né, dona de casa, sou filha única,
Eu venho do interior do município de Carlos Barbosa, do 5 da Boa Vista. Meus pais são sensacionais. Ali, se alguém puder acompanhar ali as minhas redes sociais, a minha campanha, meu pai está sempre presente, meu pai gravando vídeo, minha mãe, minha filha. Então, eu acho que é isso que a gente tem, é isso que eu procuro mostrar, incentivar as pessoas para a gente resgatar esses valores, né? Os valores da família. Todas falaram da educação, todas têm propostas para a educação. A gente sabe que a educação é fundamental, é o que vai mudar o nosso país, é o que muda o pensamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu tenho uma menina de 9 anos, a Camille, então eu sei da importância dela ter uma boa educação. Acho que a educação nos anos iniciais tem que ser prioritária, no meu ver, né, no meu entendimento. Trabalho, sou funcionária da saúde há 11 anos, sou servidora pública municipal, trabalho na farmácia do posto de saúde aqui, sou técnica em enfermagem, então há muitos anos eu participo da saúde, eu vejo as dificuldades que as pessoas encontram. Isso que Carlos Barbosa ainda é um município mais desenvolvido, né? Ele fica geralmente entre os rankings das melhores municípios para se viver, de qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura, mas ainda temos muito o que conquistar aqui no município e na Serra Gaúcha. Então, tenho propostas também, ideias sobre a saúde. Como eu trabalho na farmácia municipal, vejo da dificuldade de pessoas de estarem recebendo os seus medicamentos especiais, que a gente sabe que são caríssimos, né? E eu vejo que não é falta de estrutura do Estado, né? É uma falta mesmo de organização. A central de leitos, de pessoas que estão internadas nos hospitais aqui, que entram numa central, que tem que ficar no aguardo, tem que ser transferido para Santa Maria, longíssimo, né? Então, acho que a gente tem condições de poder disponibilizar uma saúde mais regionalizada, né? Então, essa também é uma das minhas pautas. A inclusão social, eu consegui fazer muito aqui por Carlos Barbosa, pela síndrome de Down, pelo autismo. Hoje, Carlos Barbosa é uma das cidades que recebeu as carteirinhas estaduais da pessoa com síndrome, né, com autismo. Enfim, dia da síndrome de Down, defendo o meio ambiente aqui também, com projetos juntamente com a Secretaria de Habitação aqui, da Educação, da Saúde, a gente fazer a reciclagem, né, aqui no município, reciclagem de cadernos, para poder doar para as crianças que mais precisam, as crianças em vulnerabilidade social, ajudando o Conselho Tutelar, enfim. Foram vários projetos que eu consegui, né, no nosso mandato, realizar aqui em Carlos Barbosa. E é sensacional estar participando de novo. Acho que a gente enfrenta muitas dificuldades aí no nosso dia a dia, essa polarização também é difícil, a gente sabe das dificuldades que a gente encontra em estar levando o nosso nome e talvez de não estar levando o partido, né? Das pessoas aqui, a gente sabe que o pessoal é bastante partidário, pelo menos aqui no interior, né? Aqui em Carlos Barbosa, mas mesmo assim todo mundo tem uma receptividade muito boa, conhece o nosso trabalho, acho que isso é importante, né? Me sinto acolhida visitando as pessoas. E o intuito aqui de todas as mulheres é o mesmo, né? Não tenho essa dicção toda das meninas aqui, da Cláudia também. Te admiro muito, Cláudia, vejo o teu trabalho, acho sensacional, né? Mas a gente está aqui pelo mesmo propósito, pelo mesmo amor, pelo mesmo sentimento de fazer a diferença, né? De poder assumir esses cargos, então, dentro da política, de poder assumir esses cargos de coordenação e mostrar que a gente pode fazer uma política de uma forma diferente, com o coração, porque a gente é mãe, a gente tem uma sensibilidade maior e a gente, sim, o nosso dever é incentivar outras mulheres a ocupar os cargos na política. Bruna, eu geralmente sobro bastante do meu tempo, né? Vou deixar para as meninas aí. Agradeço muito, muito de coração. Espero que o pessoal possa estar olhando as minhas redes sociais. E a gente precisa muito de uma representatividade aqui na cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha.
Faz muitos e muitos anos que a gente não tem um deputado, a gente sabe que faz falta sim, a gente sabe que vai poder ter o nosso deputado aqui da região, da nossa cidade, andando nas ruas aqui da nossa cidade, não só de 4 em 4 anos, a gente sabe da importância de tu poder, num caso de emergência, ou um caso de tirar alguma dúvida, que é isso que a gente faz hoje aqui também, como vereador, de poder dar um norte para as pessoas, né, de poder dar uma palavra, às vezes, né, desburocratizar um pouquinho, não é meu setor, não é meu setor, tem que passar para isso, para aquilo, então a gente está aí para dar uma resposta mais imediata, né? Então, extrema importância, pessoal, domingo, dia das eleições, eu sei que aqui está todo mundo ansioso, porque eu estou muito ansiosa, né? Mesmo tendo essa experiência de mais campanhas, toda campanha é um diferencial. Eu quero agradecer muito a minha família, o meu pai, a minha mãe, a minha filha, que me acompanham nessa caminhada, os meus amigos. Como a Bianca falou, a gente não tem uma estrutura gigantesca de campanha, mas eu sim tenho meus amigos que estão comigo, que estão do meu lado, que estão me ajudando, que acreditam no meu potencial e que acreditam na política que eu faço. Desculpa, eu sou bem chorona mesmo, tá? Muito obrigada. Então, domingo é a Lucy Marque, para deputada estadual 12212. Obrigada. Obrigada, Lucy. É sempre muito bom a gente ver, né, quando a gente fala as palavras que a gente tem de verdade, normalmente as lágrimas nos acompanham. Então, não é vergonha nenhuma, até porque nós somos mulheres e nós temos a sensibilidade mais aflorada, e essa é uma das nossas belezas quanto mulher. Tá? Agora, vamos passar para a candidata Marisol Santos. Seja bem-vinda e a palavra está contigo. Oi, Bruna, tudo bem contigo, com todas que nos acompanham? A gente está nessa corrida, então peço desculpas, né? Cheguei há pouquinho em casa, estava acompanhando aqui vocês. Nós estamos nos nossos últimos dias de campanha e é tão importante que a gente leve, né, essa informação para as pessoas, então, por isso essa correria toda, mas eu fiz questão de participar desse bate-papo, por entender a importância dessa iniciativa, e desde já quero parabenizar a Virada Feminina, né, em nome da Bruna, mas de todas as integrantes. A gente sempre faz questão de, inclusive, participar desses grupos, né, aqui em Caxias a gente tem a Política de Saias e outros movimentos tantos que nos aproximam de uma forma respeitosa, como é o que a gente está fazendo aqui, com tantos partidos diferentes, né, mas acreditando todas em algo que é comum, nesse título que está aqui logo acima, e mais mulheres eleitas, mais mulheres nesses espaços de decisão. Boa noite, boa tarde ainda, eu acho, a todas que participam aqui com a gente, algumas que eu já conheço um pouco mais, outras que eu conheço um pouco menos, mas que eu estou muito feliz de também ouvir, e muitas representantes aqui dessa região, que eu gosto tanto. Então, deixa eu me apresentar para quem está nos acompanhando. Eu sou Marisol Santos, eu sou vereadora em Caxias do Sul, em primeiro mandato. Sou professora de formação, fui professora de escolas públicas e particulares aqui em Caxias do Sul. Sou jornalista também, né? Jornalista e Relações Públicas, graduada nessas duas faculdades, sou especialista em comunicação. E aqui na região eu tenho uma relação mais próxima com as pessoas, justamente por meio do jornalismo, porque por 11 anos eu atuei na RBS TV, na apresentação do Jornal do Almoço, e também como repórter de rede, né, que é aquele profissional que faz as matérias para todo o estado, para todo o país, no caso, para os jornais que são nacionais, Jornal Nacional Fantástico, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, enfim, e levando as questões aqui da nossa região, as questões importantes da nossa região. Falando sobre política, eu ouço muito aqui, eu ouvi muito, já aprendi bastante hoje com todas, né, e muito por ouvir e entender e compreender o quanto é importante que as mulheres estejam efetivamente na política. Eu ouvi, né, dizer aqui há pouquinho que todas nós já somos vencedoras e guerreiras por isso, e corajosas, enfim, porque a gente sabe que é um ambiente diferente e estruturalmente ocupado por homens, e a gente tem conquistado cada vez mais os nossos espaços, e isso me deixa extremamente feliz. Para mim, a política é muito política partidária, obviamente, porque a política faz parte das nossas vidas o tempo inteiro, né, meninas?
mas da política partidária é algo bastante recente. Eu ingressei na política em 2019 para 20, e aí concorri pela primeira vez a vereadora em Caxias do Sul, e tenho a alegria de ter sido a mulher mais votada do nosso partido, o PSDB, em todo o Rio Grande do Sul, algo que me deixa realmente muito feliz e que acabou me trazendo para esse momento que eu vivo agora, que é a minha candidatura a deputada federal. E por que eu digo isso? E aí vem toda uma explicação do porquê dessa decisão em concorrer neste momento, que é algo que não fazia parte dos meus planos, eu não tinha essa intenção, mas eu percebi que nós estávamos organizando, pensando em quem seriam os nossos candidatos, e aí tem uma coisa que me incomoda bastante, que é o que a minha antecessora acabou de falar aqui, e a gente que é aqui da Serra tem essa vontade muito grande também, né, principalmente quando a gente fala na questão do deputado federal, por nós estarmos há muito tempo sem representação da Serra Gaúcha na Câmara dos Deputados, a importância de que nós tivéssemos uma representação na Câmara que fosse aqui dessa região, essa região, afinal, tão importante economicamente e em todos os setores e segmentos, e a gente não tem esse representante lá em Brasília. E aí, quando a gente ouve algumas discussões, algumas questões de apoio, né, para deputados federais que sejam de outras regiões, isso acabou me colocando, como é muito da gente, assim, né, uma indignação que nos empurra para frente. E aí eu tomei essa decisão, aceitei esse convite e me coloquei à disposição como candidata a deputada federal. Bom, eu quero dizer para vocês que na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, quando a gente fala em representatividade feminina, nós aqui celebramos, do ano passado para cá, muito, que na Câmara de Vereadores em Caxias nós hoje representamos a maior bancada feminina da história. E isso me deixa, obviamente, muito feliz, nós celebramos muito isso na eleição do ano passado, mas a gente me dói pelo menos bastante, saber que apesar disso nós somos 5 mulheres em 23 vereadores. Então isso, apesar de ser um motivo de celebração, porque até pouco tempo era nenhuma, 1, 2, 3, hoje nós somos 5, mas 5 é muito pouco e a gente precisa muito mais. E isso para mim, porque é muito claro assim na minha cabeça que não existe a menor possibilidade da gente falar em igualdade, em equidade, em justiça, sem, afinal, uma justa representação de mulheres nesses espaços de decisão. Então, nós precisamos estar nesses espaços. E aí, quando as pessoas me questionam muito, né, o porquê, mas por que isso acontece, tem muito uma relação de, obviamente, estrutural, né, de muito tempo, por muito tempo, os homens ocupando esses espaços, mas também tem uma questão que é muito nossa, né, de a gente pensar em muitas coisas para tomar essa decisão. E eu sempre comento isso quando a gente se reúne com as mulheres, né, quando a primeira vez, o primeiro convite para a vereadora, para concorrer à vereadora, já vinha essa questão de, mas será que eu sou qualificada para isso? Será que eu estou preparada efetivamente para assumir algo assim? Será que eu conseguiria assumir um ambiente hostil, a entender talvez críticas a um trabalho bem feito, mas que as pessoas, né, intolerantes ou pela polarização acabam criticando à toa? Será que eu consigo conciliar minha família, minha casa? Enfim, a gente faz um monte de serás que os homens não fazem, né? Que os homens, quando convidar, eles vão dizer, bora, vamos lá, partiu, né? Então, a gente ainda se preocupa tanto com tantas coisas e deixa, às vezes, passar as oportunidades de estar nesses espaços. E aí tem aqui conosco, inclusive, na live, a minha escolha, minha candidata a deputada estadual, a delegada Nadine, por representatividade feminina e por confiar muito nela, e ela fala algo que eu gosto muito, eu já ouvi várias vezes ela dizer isso, que nós não somos melhores, né? Nós não somos piores, nós somos diferentes e nós precisamos ocupar esses espaços. E eu compreendo absolutamente nisso quando a gente pensa que nós mulheres somos a maior parte da população, a maior parte do eleitorado, então não tem como a gente não ter os nossos espaços, né? Nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. A gente precisa estar.
E aí, quando a gente fala isso, não é que a gente precisa estar para pensar apenas em pautas femininas. Claro que também, porque a gente precisa estar lá para decidir as questões que diretamente nos envolvem, né? E, obviamente, que eu luto muito, e sempre, né, claramente, assim, no combate à violência, à desigualdade, à discriminação, à exclusão, luto muito pela equidade, pela paridade de gênero nos espaços, pelo respeito, isso obviamente, mas não é só para as pautas femininas. A gente precisa colocar o nosso olhar feminino em todas as pautas. Porque vocês conseguem imaginar um espaço como esse que a gente está vivenciando agora, com tantas pessoas de diferentes partidos, em um espaço tão respeitoso como a gente está tendo aqui, com todas, falando sobre as suas propostas, sem precisar atacar outras pessoas? Isso é tão feminino, é tão nosso, esse olhar que é para os outros uma preocupação, um olhar de mais empatia, de mais efetividade mesmo, de mais justiça, de mais transparência. Então, essa é muito a minha defesa, por mais mulheres eleitas, para que a gente tenha essa visão mais clara. Eu não controlei meu tempo, eu sou uma pessoa de TV, Bruna, levanta o braço aí, tá? Não olhei quando comecei, estou aqui falando. É um problema, né, gente? 38 segundos. Ah, Jesus, é um problema isso, né? Porque pensa, mulher já fala bastante. Eu sou professora, jornalista, vereadora, só vai acumulando. Então, né, preciso o triplo desse tempo. Então, o que eu queria dizer para vocês que, obviamente, por ser professora de formação e educação, é muito a base do meu trabalho, de tudo que a gente tem feito, com foco aqui na Câmara de Vereadores, e que a gente quer também levar para a educação especial, nos projetos específicos aqui, muito focados na questão do autismo e também nas crianças e adolescentes com altas habilidades, superdotação. A gente quer muito trabalhar pelas mulheres, pensando nessas questões tão importantes para a gente, né, de respeito, mas também focando em empreendedorismo, focando em tudo isso que as mulheres têm sido um exemplo tão grande na nossa sociedade. E o que eu preciso deixar muito claro é que a gente está indo com a intenção, entrando com a intenção de trabalhar efetivamente. Nós sofremos muito na pandemia, as mulheres sofreram, obviamente, muito mais, né, e isso a gente precisa levar em conta e lembrar sempre. Mas eu queria dizer para vocês, todos, me apresentar aqui como mais uma opção para a Câmara dos Deputados, uma representante da nossa região, alguém que, por esses anos de trabalho, conhece bastante da nossa região, das dificuldades, mas também dos potenciais, e dizer para vocês que eu estou à disposição, convidar todas e todos aí, para que sigam as nossas redes sociais, para poder ouvir, entender um pouco mais, que nos chamem, né? Que a gente faça esse meia-culpa de eleitor. Eu digo, não dá para eleger e jogar lá. A gente precisa eleger e acompanhar e ajudar e fazer isso todos os dias. Eu sou Marisol Santos e o meu número é dificílimo, 4567. Conto com todos vocês. Muito obrigada, Marisol Santos, pela tua participação, pela tua disponibilidade. E agora a gente passa para a nossa última candidata. Por favor, Nadine Anflor, está contigo a palavra. Uma boa tarde, doutora Bruna. Em teu nome aqui, agradecer a Virada Feminina, a oportunidade de me apresentar a todas as minhas colegas agora de política, né? Porque todas estamos aqui nos apresentando como mulheres aí na política, e de maneira muito especial aqui também vou saudar a Marisol Santos. Nós estamos, tanto eu como a Marisol, também ambas dentro do PSDB. Iniciamos, eu acho que uma parceria muito bacana, porque eu acredito muito que mulheres, juntas, eu acredito muito na sororidade, que é justamente uma mulher puxando a outra. A Marisol, que já é vereadora, já tem toda a experiência na política. Eu estou entrando na política pela primeira vez e tive a oportunidade de conhecer a Marisol e fazermos aí uma dobradinha. Nós estamos também nos apresentando como uma opção feminina, uma candidata a deputada estadual e uma candidata a deputada federal. Para quem não me conhece, eu sou a delegada Nadine Anflor, sou delegada há quase 20 anos, natural do município de Getúlio Vargas, no norte do estado, e saí muito cedo de casa, aos 16 anos, para desbravar, buscar a minha independência financeira, que é algo que eu acho que move a todas nós e que nos dá a tão sonhada liberdade, né, de podermos sermos donas de si, como eu digo. Eu acho que isso é o mais importante neste mundo em que há tanta desigualdade, em que a mulher ainda precisa de oportunidades e precisa avançar cada vez mais.
ao longo da minha trajetória, desses 20 anos como delegada de polícia, eu tive a oportunidade de me tornar uma mulher feminista, sim, né? Principalmente quando ingressei e fui convidada a assumir a titularidade da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, atendendo vítimas de violência, 40 mulheres por dia, por mais de 7 anos na capital. E depois, como coordenadora de todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Ali, eu me tornei feminista. Mas aquela feminista que quer estar nos espaços de decisão, que quer mostrar o trabalho e que diz, me dá a oportunidade que eu sei fazer, me dá a oportunidade para eu te mostrar que eu consigo, exatamente como os homens, de maneira diferente, sendo feminina. Como disse a Marisol, eu sempre digo, eu acho que as mulheres transformam os ambientes por onde passam, sejam as instituições, os órgãos, a sociedade, só se transforma quando existe o homem e a mulher, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós não somos melhores, mas somos diferentes. Dentro da minha profissão como delegada de polícia, eu dou um exemplo muito claro, que um local de crime, que é aquele local em que a gente precisa chegar e começar uma investigação, o melhor local de crime feito é aquele em que nós temos um homem e uma mulher policial. Sabe por quê? Porque nós enxergamos diferentes. Um enxerga mais o mundo periférico, o outro enxerga mais o detalhe, e é essa complementação que transforma e que faz com que um trabalho seja bem feito. E é por isso que depois de quase 20 anos como delegada de polícia, sem ter sido sequer filiada, né, num partido político, eu tomei coragem, chegando à chefia da polícia do estado do Rio Grande do Sul, sendo a primeira mulher chefe de polícia em 180 anos de história da nossa Polícia Civil. Eu tomei coragem de dizer, olha, se é na política que muitas transformações acontecem, se é na política que nós podemos tocar as pessoas e podemos efetivamente transformar e fazer diferente, é na política que eu vou estar. Eu procurei, ao longo de toda essa minha jornada como delegada, me colocar em todos os espaços de poder onde os homens nunca tinham, né, dado a oportunidade para as mulheres ou onde as mulheres nunca tinham conseguido alcançar. Fui também candidata por 2 anos, fui por 2 anos vice-presidente e depois a primeira mulher presidente da Associação dos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul. E lá também, quebrando esse paradigma, eu aprendi o quanto é importante, o quanto a política faz com que se tomem decisões, e decisões por outras mulheres, que às vezes não são tomadas por nós, e somente nós conhecemos as nossas dores, conhecemos as nossas necessidades. Eu sempre digo que é muito difícil um homem decidir, um homem falar em nome de outra mulher, porque ele não sabe exatamente o que nós passamos. Então, por tudo isso, eu tomei coragem. Coragem de me licenciar do cargo de delegada de polícia, de me filiar a um partido político e de me colocar à disposição agora da população, para continuar servindo, que é exatamente o que eu sei fazer. Nós, na polícia, nós usamos muito servir e proteger. Nós somos talhados, né, e forjados justamente para proteger vidas e salvar vidas. E aí eu entendi que a política também te dá essa oportunidade de proteger e salvar vidas muito além da segurança pública. Quando se discute saúde, quando se discute economia, quando se discute empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, a educação e a transformação que a educação precisa, nós estamos salvando e protegendo vidas. E é por isso que eu me motivei a me colocar como candidata a deputada estadual. Recentemente, também eu e Marisol, assinamos juntas, né, Marisol, o Pula para 50, né, o Mulheres para o Brasil, porque eu acho que isso é importante também, nós estamos entre mulheres, a maioria aqui mulheres, mas um público também que nos assiste de homens e mulheres, para que a gente possa se unir realmente para chegar pelo menos a 50%. Quando eu olho e me dei conta que dos 55 deputados estaduais, nós somos somente 10 mulheres, e é a maior bancada da história da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, eu me dei conta que ainda este universo é muito mais masculino do que feminino. É um universo que precisa ser desbravado por mulheres, e por isso eu me desafiei. Depois de desbravar tudo que eu podia dentro da área da segurança pública e da Polícia Civil, eu tomei coragem, fiz visita também para a doutora Bruna,
né, antes mesmo de começar a campanha, que é uma incentivadora das mulheres a entrarem na política, a quem agradeço, doutora Bruna, pela oportunidade de ter te conhecido, de ter batido um papo no teu escritório e de ter saído de lá mais encorajada ainda a concorrer. E é por isso, gente, que eu me apresento como candidata a deputada estadual, para defender crianças, para defender mais igualdade, para defender mulheres. Eu tenho um trabalho de 20 anos, né, que estão aí para todo mundo, quem quiser pesquisar nas redes sociais, todo mundo que puder observar, de luta e de defesa no combate à violência contra a mulher. Quando eu observo, e como chefe da Polícia Civil, eu observo que nós temos ali 23 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Quando cheguei na chefia, eu disse, o que a gente pode fazer mais para proteger vidas? Quando eu cheguei em 2019, eu disse, nós vamos fazer um mapa dos feminicídios. Nós temos que começar a saber quem são essas mulheres que estão morrendo e por que essas mulheres estão morrendo. E aí, gente, a gente observa, por exemplo, no ano passado, foram 96 mulheres vítimas de feminicídio. 80% dessas mulheres não tinham o registro de uma ocorrência policial ou uma medida protetiva em vigor. São mulheres que estão morrendo sem o Estado ter acesso. Muitas mulheres que precisam ter uma voz e que as pessoas se encorajem a denunciar qualquer tipo de violência. Nós criamos, então, dentro da minha gestão, o que chamamos de Sala das Margaridas, que nada mais é do que um trabalho que já se faz dentro da Delegacia da Mulher nos plantões policiais. Hoje e ontem foi inaugurada a de número 57 no município de Butiá. Nós temos hoje já 57 salas de acolhimento nos plantões policiais. Por que isso? Porque as mulheres que estão morrendo são as mulheres que não registraram ocorrência, ou porque não se sentiram seguras dentro da polícia para poder denunciar, ou porque efetivamente se culpam, porque nós mulheres nos culpamos demais, nós mulheres às vezes não ocupamos os espaços porque achamos que não temos a qualificação necessária, e isso tem que ser melhorado. Então, a criação da Sala das Margaridas durante a chefia da polícia e tudo que a gente fez dentro da segurança pública fez com que eu pensasse que eu poderia ajudar ainda mais as mulheres, não trabalhando mais nas consequências, porque quando tudo falha, bate no balcão de uma delegacia. Eu preciso atuar ainda mais nas causas, e é através da política que a gente atua nas causas. É por isso que eu me coloco à disposição como candidata a deputada estadual, para poder defender mulheres, para poder defender as famílias, porque quando nós observamos que 96 mulheres vítimas de feminicídio, 31% dos homens cometem suicídio logo após o feminicídio, é porque nós estamos falando de famílias inteiras doentes e que precisam de ajuda. É para tudo isso, para falar sobre políticas públicas, para ter mais investimento em relação às mulheres, que eu me coloco à tua disposição como candidata a deputada estadual, para continuar ajudando, para continuar servindo, mesmo chegando no topo da carreira, sem depender da política, sem precisar entrar na política, mas podendo ir lá tentar fazer a diferença, como em todos os lugares que eu me coloquei à disposição como delegada de polícia. O meu número, 45444, um voto para confiar, um mandato para construirmos em conjunto. Eu acho que o grande valor da mulher é que a mulher é aberta, é mais disponível, nós temos um sentimento mais maternal, pensamos muito mais nos outros do que na gente mesmo. E me parece que é isso que está faltando na política. Por mais mulheres na política e por mulheres eleitas. Se excedi o tempo, me desculpe, doutora Bruna, um beijo em todas e parabéns, mulheres, pela coragem de se colocarem à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata Nadine. Nós temos uma pergunta da Raquel Carvalho, então, para todas as candidatas, né? De que forma as candidatas pretendem colocar em prática, com aprovação, os projetos de campanha, em especial com as bancadas de governo? Então, se alguém quiser começar respondendo, fique já intimada. Vamos começar pela letra de novo? Então, Bianca, por favor, se quiser responder. Bom, quase todas as minhas propostas, né, que um deles, como eu criei aí, implantei quase mais de 65 centros de referência da mulher, e vejo muitas mulheres, né, trabalhando com muita dificuldade políticas públicas para desenvolver políticas públicas para as mulheres. A gente tem que propor
uma dotação orçamentária, né? Aí é feito através de uma proposição. A questão do abrigamento que eu falei, né, que eu corrigi um déficit no Estado de casas-abrigos que antes não existia. Esse meu projeto, na qual eu fui mentora, ele já existe, ele já acolhe mulheres vítimas de violência doméstica em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente só tem que transformá-lo em programa de Estado, né? A questão das mulheres que estão na informalidade, como eu falei para vocês, são mais de 300 mil mulheres dentro da informalidade, né? Já existe esse programa chamado Juro Zero. O que nós temos que fazer é alterar esse programa e fazer a inclusão das mulheres, para que elas tenham acesso também a esse programa, não só pessoas que têm uma empresa constituída, e sim mulheres que estão dentro da informalidade, que elas tenham acesso a esse programa de Juro Zero, para que elas consigam prosperar. Enfim, todos esses... eu falei tantas propostas aqui para vocês, né, e todas elas foram feitas com muito estudo, né, com técnicos, justamente para isso, para que quando a gente chega lá na Assembleia, a gente não perca tempo. Eu não quero mais perder tempo, vocês também não querem mais perder tempo, porque a gente já chega lá, já sai executando, já chega fazendo a diferença, já chega elaborando a questão também que eu falei ali dos cargos em comissões, que é uma coisa que me deixa muito revoltada, porque a maioria dos cargos que estão lá são cargos políticos, são indicações políticas e pouquíssimas pessoas qualificadas com cargos técnicos. Isso também tem como a gente fazer uma regulamentação da lei, fazendo com que essas pessoas sejam selecionadas através da sua qualificação, por sua qualificação. Enfim, espero que eu tenha sanado aí um pouquinho a dúvida da Raquel. Beleza. Isso, voltou meu som aqui. Obrigada, Bianca. Lucy, se quiser responder, de que forma colocar em prática as tuas propostas, como aprovar os teus projetos. Deixa eu ligar o som aqui. Então, Bruna, como vereadora, acho que a gente já tem um pouquinho de experiência de como trabalhar, né? De como efetivar, então, e como tentar aprovar. Então, como a Bianca falou, a gente vai mostrar a efetividade, né, das nossas propostas, mostrar realmente que é importante, principalmente essas que eu falei da saúde, né, que eu falei que como eu acredito que não seja falta de estrutura, mas sim de uma organização, e talvez eles não tenham um olhar, né, não sabem efetivamente como funcionam esses serviços nas farmácias dos municípios, né, esses processos de medicamentos, enfim, tanto como essa questão dos leitos. Então, essa é a intenção, né, mostrar de que forma isso poderia aprovar, né, de ser aprovado. A gente sabe que tem que ter a participação dos colegas também, e que eu vejo que não tem problema nenhum, porque provavelmente eles serão favoráveis sim, né? Então é tudo mostrar e argumentar. Tanto a parte da educação, que eu acabei não falando antes, da gente poder incluir, né, nas escolas. Eu acho que a gente teria que ter, já tem essa lei aprovada no Brasil, né, da questão da Lei Maria da Penha, a gente poder estar abordando isso nas escolas, tanto como tantas leis que a gente poderia estar, então, incentivando as crianças, né? Então, a gente tem que mostrar com argumentos, né, com argumentos, em outros locais que isso já funciona efetivamente. Acho que esse é o caminho, Bruna. Obrigada, Lucy. Cláudia, por favor. Então, antes de responder, eu preciso dizer que eu e a Lucy temos em comum também, eu botei ali no chat privado, as mães fazendo campanha. Encontrei a mãe dela, Carlos Barbosa, muito feliz, e isso é uma coisa que nos orgulha muito, ter as nossas mães envolvidas, né, de certa forma, como exemplos para a gente. E eu queria saudar a Nadine, né, que é minha conterrânea, porque eu também nasci em Getúlio Vargas. É isso, eu também nasci. Então, Getúlio Vargas está exportando mulheres políticas, isso é maravilhoso. Minha avó foi alfabetizadora em Getúlio Vargas, né? E tenho certeza que eu fui buscar o sobrenome Talhari, é um sobrenome que, com certeza, a minha mãe falava muito e meu pai também. Meu pai era do Banco do Brasil. Então, isso é para a gente ver que a gente tem a gente acaba se descobrindo, e isso é muito legal poder ouvir todas vocês, né, com essas propostas. Para responder a pergunta da Raquel, quer dizer que, assim, não é fácil, né? A gente
quando entra num espaço legislativo, o processo é um processo de negociação. A gente precisa ocupar espaços nas comissões para poder ter poder de negociar com as pessoas, com os colegas, né, deputados, porque além da sensibilização, a gente precisa fazer isso que a Lucy colocou, é muito importante, né, e a Bianca também. A gente realmente não gostaria de perder tempo tendo que explicar, mas às vezes a gente tem que explicar, tem que sentar e colocar a importância dessas políticas públicas para todo o país. A gente precisa estar ocupando espaços em comissões, a gente precisa estar ocupando espaço enfim, nas bancadas de governo, a gente precisa construir essas interlocuções para que a gente possa aprovar essas políticas públicas com mais facilidade. No meu caso, em especial, a questão da educação profissional, a questão da acessibilidade, né, a questão dos institutos federais que eu coloquei, elas dependem fundamentalmente de uma coisa que foi citada, acho que pela Bianca ou pela Lúcia, eu não me lembro agora, que é a questão orçamentária. Então, a gente precisa trabalhar com responsabilidade fiscal, sem sombra de dúvida, mas a gente precisa ter orçamento destinado claramente para a questão educacional, da saúde, a questão da inclusão, da questão das mulheres, da legislação que precisa proteger as nossas mulheres e as nossas crianças, porque sem isso, sem orçamento, a gente não consegue fazer nada. E esta é a batalha, talvez, que seja mais dura, né? Sensibilizar os nossos colegas deputados que orçamento secreto não é muito bom, né? Mas que orçamento para política pública... Desculpem, a gatinha quis dar um oi para vocês aqui também, tá? Mas que orçamento para política pública é uma coisa que dá resultado, mesmo que seja mais devagar, mas dá resultado. Eu acho que é isso, Bruna. Obrigada, Cláudia. Marisol? Oi, gurias, deixa ela aí que tá um amor, deixa a gente ficar espiando essa gatinha que apareceu. Que linda. Ai, que legal ouvir mães que participam, e aqui temos também, viu? E muito. E mais também uma mãe alfabetizadora, professora a vida inteira, hoje é professora aposentada do Estado, dona Margarida, que sempre nos acompanha e que tem trabalhado muito, bastante, né? Panfleteando aqui nas ruas, inclusive, levando essa nossa ideia aí da campanha. Eu acho também que a gente já falou, acho que foi a Lúcia que falou sobre essa questão da experiência, né? Quando a gente tem um pouco de experiência no legislativo, a gente sabe que a forma de fazer chegar às nossas ideias, ela é muito baseada nessa construção, né? Participando das comissões também, enfim, dessa questão toda do envolvimento até chegar, mas eu sempre falo da questão da argumentação, da construção, e de que projetos que são bem elaborados, que têm argumentação, dificilmente são barrados, né? Quando a gente consegue preparar de uma forma que é difícil que as pessoas possam negar. E aí eu acho que essa construção, antes de ser uma construção política, ela tem que ser uma construção na comunidade, né? Ouvindo efetivamente as pessoas, trazendo todas as possibilidades antes que o projeto chegue lá. Não é um projeto individual, nunca é um projeto que é meu, a minha ideia, e sim uma construção diante daquilo que a gente está percebendo e baseado na opinião das pessoas. Isso é muito algo que eu trago do jornalismo, né? A gente nunca traz uma informação sem que tenha conversado com várias fontes, né? Com vários lados, para a gente poder construir efetivamente algo mais completo para que as pessoas busquem formar a sua opinião a partir disso, e acredito que na política tem muito disso também, a gente construir com as pessoas antes. Mas realmente não é uma questão muito simples. Eu até divido com vocês que esses dias uma senhora, não sei exatamente onde a gente estava, talvez Farroupilha, e ela me disse, não, Marisol, eu gosto muito de ti, te acompanho há muito tempo, sei da seriedade, da transparência, papapá, mas eu fico pensando, né, a gente vai te eleger deputada federal, aí tu vai para Brasília, vai ficar lá sozinha, né, porque lá é não sei o quê, ele vai ficar excluída, né, essa sensação de que a gente não vai ter as parcerias, enfim. E aí eu disse para ela, então tá, então, quem sabe largamos, né? Vamos deixar assim? E ela disse, não podemos deixar. É isso, a gente não pode deixar tomar conta. Então, a gente efetivamente tem que entrar nesses espaços com a nossa forma de trabalhar, que é essa de construção. E quando eu falo em construção, é isso, né? A construção, ela não se dá de uma vez só. A gente vai juntando todas essas possibilidades, todas as formas diferentes de pensar, inclusive, para que a gente possa construir efetivamente algo. Então, eu entendo que é por aí, que a gente
para conseguir chegar com as nossas ideias, com os nossos projetos, para que eles efetivamente tenham essa atenção e a aprovação que é necessária, é a partir disso, assim, de uma construção que começa na comunidade, que depois, sim, de um projeto bem elaborado, vai chegar à construção com os colegas, mas que com uma boa argumentação a gente consegue, sim, encaminhar. E ainda mais tendo a força de outras mulheres, que é o que a gente quer, mais mulheres eleitas, né, efetivamente mais mulheres eleitas. Obrigada, Marisol. Vou chamar a Nadine. Nadine, já na tua fala, já vamos iniciar as despedidas, né? As falas finais. E aí, para isso, depois que tu terminar de responder a pergunta, daí tu vai ter 2 minutos para a tua fala final. Tá bem, então, não, acho que ser a última a falar também tem as suas vantagens e desvantagens. Então, primeiramente, quero dizer para a Cláudia que já ganhei. Bruna, live com mulher é assim, né? Não tem jeito, ó, outra getuliense, então ganhei à tarde, tá? Depois eu quero o telefone da Cláudia através da Bruna, então fica o meu primeiro pedido aqui. Que bom saber que somos conterrâneas, né? Que saímos de Getúlio. O meu talhar, e gurias, para que todos saibam e todos que estão nos ouvindo também, ele é de Bento Gonçalves. Então, eu tenho toda a ligação também com Bento Gonçalves em função do sobrenome da minha mãe. Bem, eu acho que todas já falaram exatamente o que eu concordo, e até acredito que nós, mulheres, temos mais capacidade de conseguirmos construir pontes. Eu sou uma típica libriana, em que gosta muito do equilíbrio, né? Gosta muito, não gosto dos extremos, eu sou do equilíbrio, e acredito que as mulheres, através dessa costura, eu utilizo dentro das minhas palestras, quando eu falava sobre as mulheres dentro da segurança pública, uma frase que é costurando o feminino num universo masculino. É isso que nós, mulheres, na polícia, fizemos, né? Nós costuramos este universo do nosso jeito feminino dentro de um universo masculino. E na política, para que a gente possa também aprovar políticas públicas que sejam voltadas para as mulheres, que sejam as nossas políticas públicas que nós estamos aqui nos propondo a representar e a fazer, também nós vamos saber costurar, e às vezes muito melhor do que os homens, no sentido de construir essas pontes, de ter esse poder, muitas vezes, de convencimento, né, de jogo de cintura, de tentar construir para quando efetivamente for levado à votação, nós já estamos com pelo menos, né, uma certeza de vitória. Eu acho que nós mulheres temos esse poder e essa sensibilidade. Então, vou agradecer aqui, utilizando o meu tempo, doutora Bruna, dizer que foi um imenso prazer participar com essas mulheres poderosas, né? Poderosas no sentido de corajosas, porque somos todas vitoriosas por estarmos aqui, por termos chegado até aqui. Faltam 4 dias apenas, então o meu desejo de sucesso a cada uma de vocês e o meu pedido a todos que estão nos assistindo: pensem em mulheres. Não existe mais, nós somos mais de 50% da população gaúcha feminina, e nós não temos essa representatividade dentro da política. Eu não gosto daquela expressão de que mulheres não votam em mulheres. Eu tenho conversado pelas ruas e pedido voto, e eu digo, olha, mulher vota em mulher e homem vota em mulher também, porque nós temos competência para estarmos lá, nós temos condições de estarmos lá, tanto quanto os homens. Então, não existe mais essa, vamos votar porque é mulher, vamos votar porque é homem, né? Eu acredito muito que, a partir desta eleição, essa eleição já vai ser um marco. Tomara que eu não me engane, que todas nós estejamos lá, lado a lado, para defender mais políticas públicas, para defender mais as mulheres, e quando defendemos as mulheres, defendemos as famílias como um todo. Então, peço mais uma vez a tua confiança, o teu voto, para ser a tua voz também na Assembleia Legislativa. Delegada Nadine, 45444. Muito obrigada pela oportunidade, um beijo especial à doutora Bruna, e quem sabe faremos aí uma live das vitoriosas, das mulheres eleitas com todas vocês, é isso que eu desejo a cada uma. Muito obrigada. Obrigada, Nadine, foi um prazer te ter aqui. Tomara que sim, que a gente faça essa live das vitoriosas com todas vocês de volta. Agora vamos fazer ao contrário, vamos chamar a Marisol para fazer as suas considerações finais, então 2 minutos. Rapidinho, vamos lá, então. Eu acho que a consideração principal que a gente precisa fazer aqui é o agradecimento a ti, Bruna, e a todas as envolvidas no Virada Feminina.
saber que existem movimentos como esse, buscando essa equidade, essas oportunidades para as mulheres, é algo também que nos enche de esperança para que a gente possa alcançar, chegar cada vez mais longe, né, na conquista desses nossos espaços. O que nós buscamos é a igualdade de oportunidades e também nós estamos aqui, corajosas, guerreiras, as palavras que quiserem usar, mas nós somos mulheres fortes, competentes, que temos esse desejo efetivo de trabalhar pelas nossas comunidades. Então, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar, né, entre mulheres que, assim como eu, têm se desafiado, e a gente sabe que não é simples, a gente está encerrando esse período de campanha, e ele é difícil, e a gente passa por momentos que não precisaríamos passar, ainda por um lado feio e difícil da política, mas nós queremos mudar, precisamos levar esse nosso olhar, que é cheio de justiça, de transparência, de empatia para esses nossos espaços de decisão. Me coloco à disposição de todos vocês, agora e sempre, aliás, peço que acompanhem nas redes sociais, que nos chamem nas redes sociais, que eu vou ter sempre o prazer de conversar com todos, né, e contar um pouco do que a gente está pensando. Marisol Santos, deputada federal, 4567, eu tenho trazido no slogan a voz da Serra, pelo Rio Grande, para o Brasil. Obrigada a todas, gurias, que participaram dessa conversa e a todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e até domingo, na urna. Obrigada, Marisol. Lucy, por favor, as suas considerações finais, 2 minutos. Então, Bruna, eu quero agradecer a ti pela oportunidade, por todas as oportunidades que eu tive, né, juntamente com o Virada Feminina. Sou muito grata por tudo. Agradecer as meninas também, porque é sempre uma troca de experiência, né? A gente somos de siglas partidárias diferentes, mas as nossas experiências de vida dentro da política geralmente são muito semelhantes, né? Então, agradecer a todas, cada uma, tenho certeza que deixou um pouquinho em mim e eu vou deixar um pouquinho de mim para vocês, né? Eu quero dizer também a quem está nos assistindo, e é o que eu sempre digo nas minhas falas, quando eu faço minhas visitas, que se caso eu não for a escolhida, se caso não gostarem, enfim, das minhas propostas, do meu trabalho, enfim, mas que escolham uma mulher, né? Somos 52% do eleitorado brasileiro, temos totais condições de ter, então, a equidade, né? Então, que escolham uma mulher, que votem numa mulher, né? Se for eu, então, ótimo, mas se não for, que escolham uma mulher, muitas mulheres com qualidade, né? Sabem o que estão fazendo, têm capacidade, né? Têm ousadia, todas superaram algum obstáculo para estar aqui e inspiram, com certeza, outras mulheres. Então, no próximo domingo, a gente já, né, é o nosso slogan aí, né? Eu sempre digo a Camille que diz, vote na mamãe, 12212, né? E vamos fazer a diferença. Obrigada, Bruna. Beijo a todas. Obrigada, Lucy. Prazer te ter aqui. Vamos chamar agora a Débora Bibiano para fazer as suas considerações finais. Se ela conseguir ali com o sinal, 2 minutos, Débora. Acho que travou. Vamos ver. Caiu. Acho que ela caiu. Então, vamos passar para a Cláudia. Por favor, teus 2 minutos. Então, meninas, Bruna, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, conversar, né, num espaço absolutamente feminino e feminista, porque todas nós, de certa forma, somos feministas por lutarmos nos nossos espaços onde atuamos, né, espaços de trabalho. E dizer para vocês que espero muito, assim, que nós possamos aumentar muito a nossa bancada, independente de partido, que nós possamos ter porque o nosso olhar é um olhar diferenciado, realmente, como já foi falado aqui. Ele é um olhar que se conecta e constrói coletivamente políticas públicas que estão acima das políticas partidárias, e isso é muito importante para o nosso país. Precisamos que a gente tenha continuidade, precisamos trabalhar e lutar para que todas essas políticas públicas que ajudam as nossas mulheres, as nossas crianças, né, o nosso estado e a nossa região
possam contar com o apoio de todas nesse processo de construção. E é por isso, né, que eu quero dizer aqui que eu espero que todas nós estejamos eleitas no domingo, sem sombra de dúvida, e que o nosso país possa respirar um pouco mais de paz, menos turbulências, menos transtornos e menos discussões, que tudo que a gente precisa não é um movimento movido, não é um país movido pelo ódio, mas um país movido pelo amor ao outro, pelo amor às pessoas que nos cercam e no nosso país. E é para isso que nós nos colocamos à disposição para estar lá, né? Estar em Brasília, discutindo, lutando pela educação, pelas mulheres, pela acessibilidade, pela inclusão. Cláudia Schiedec, 1399, candidata a deputada federal. Nos sigam nas redes, eu não falei isso porque eu esqueço de falar isso, mas nos sigam que vocês vão ver toda a nossa trajetória também que está lá. É muito importante que os nossos candidatos, as nossas candidatas tenham trajetória, e isso todas nós mostramos hoje. Um grande beijo para vocês. Obrigada, Cláudia. Vamos tentar de novo com a Débora, que ela retornou. Vamos ver se a gente consegue o sinal dela. 2 minutos, Débora. Então, gente, meu muito obrigado. Agradeço esse espaço, por esse carinho, e quero dizer que a minha defesa, né, é em defesa da nossa gente, em defesa de mais pessoas e de mais mulheres. E a minha gratidão à Virada Feminina, que me deu todo esse espaço, o partido, né, que me convidou com muita honra, né, em poder defender essa causa tão nobre, né, como deputado federal. Aí, as minhas colegas, né, a delegada Nadine, a Cláudia Schiedec, né, pelo apoio, pelo carinho que recebi das meninas, né, nessa caminhada. Bruna, então, dispensa qualquer comentários, né, sempre é uma grande incentivadora. As demais também, o carinho e a solidariedade, né, de todas vocês, nesse início dessa trajetória tão bonita, né, que a gente construiu. E quero, né, pedir mais uma vez o apoio de vocês e o carinho. E 1967 é o meu número. Estou à disposição de todas vocês para contribuir de alguma forma aí, né, nesse processo pós-eleições, e durante essa reta final também fico à disposição de vocês. Muito obrigado, né? A nossa vereadora Lídia Garibaldi, me identifiquei muito com ela, né? A Lucy, meu carinho, né? A minha admiração, né? Por você também. As outras meninas ali de Caxias, Gramado. Muito obrigado, gente. E quero dizer que esse grupo, ele só tem o crescimento cada vez mais. Nos sigam nas redes sociais, né? Faço um trabalho todas as quarta-feiras também, mostrando a realidade, né, do empreendedor, a jornada do empreendedor também. E me coloco à disposição, né? Não falei que também não sou tão nova, né? Eu participei do processo eleitoral na vereança em 2020, né? Fiquei como suplente e muito surpresa, né? Por uma grata surpresa, por ser a minha primeira eleição também. Então, fico o meu carinho, meu abraço a todos vocês, e obrigada, Bruna, obrigada, Virada Feminina, obrigado por esse espaço, né? Somente 18 meses, mais 18 meses que realmente faz a diferença na vida de muitas mulheres, né, que estão engajadas com essa proposta. Muito obrigada, Débora. De vocês. Muito obrigada, Débora, pela participação. E agora vamos ouvir a Bianca, por favor, os teus 2 minutos. Bom, primeiramente, parabéns à Virada Feminina, parabéns, Bruna, né, por abrir esses novos olhares, né, porque quando a gente deixa a política para um grupo muito restrito, que tem apenas um olhar sobre a realidade do mundo, né, que são os homens brancos mais velhos, que ocupam espaço na política tradicional, a gente tem somente uma parcela da população que tem uma vivência muito específica, decidindo a vida de todo mundo, que tem vivências completamente diferentes. Então, ainda falta aí um tanto de mulheres na política que dê conta, de fato, de representar,
né? Essa quantidade de mulheres que nós temos na sociedade, quando a gente fala dessa falta de representatividade de mulheres, para mim, a principal consequência disso são as dores, né? As dores que não doem nessas pessoas. A gente sonha com mais mulheres na política, que tenham a cara das mulheres representando o nosso país, nosso estado, nossos municípios, para que essas dores estejam ali sendo discutidas, porque a realidade de quem é mãe solo, de quem pega ônibus, de quem usa o SUS ao longo de toda a sua vida, estejam sendo consideradas quando a gente faz política. As mulheres são as mais prejudicadas com serviços públicos, as mulheres precisam deixar os seus filhos na escola, quem usa posto de saúde, a grande maioria são as mulheres para os seus filhos, né? E quando esses serviços falham, quando esses serviços entram em crise, as mais prejudicadas são as mulheres. Por isso e por tantos outros motivos, se faz necessário a gente ter um olhar muito diferenciado para as mulheres, né? Para mim, representatividade é sobre isso, é sobre a gente ser 50% da população e termos políticas muito específicas para nós que mulheres que sabemos das nossas dores, né? As dores que nos acometem. Parabéns, parabéns a todas que colocaram seu nome à disposição, parabéns à Bruna, que abriu esse espaço, muito obrigada por a gente poder aqui apresentar as nossas propostas e até a vitória, a todas nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. Então, encerramos agora essa live histórica, que trazemos mulheres de diferentes partidos, de diferentes posições políticas, mas com a ideia de fazer uma nova e uma boa política. É isso que a gente acredita, e a gente encerra essa live com a sensação do dever cumprido, com a sensação da democracia presente e de que nós temos, sim, possibilidade de termos representantes, tanto na Câmara Legislativa Estadual quanto na Federal, que são os cargos que elas concorrem. Nós temos, sim, opções de mulheres e nós apresentamos aqui. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, candidatas, todas vocês, por destinarem essas 2 horas de live, 2 horas da campanha de vocês, desta reta final que a gente sabe que é extremamente corrida e estressante, mas a gente tem certeza agora, mais do que antes, ouvindo vocês, de que vocês serão nossas representantes, e a gente quer sim fazer a live da vitória, como já foi comentado ali por pessoas que estão assistindo, fazer a live da vitória com todas vocês. Muito, muito obrigada. O Virada Feminina será imensamente grato e, com certeza, também estará junto com vocês, trabalhando, né, depois de eleitas e cobrando as efetividades das ações. Muito obrigada. Até a vitória de todas vocês e vitória da democracia. Até logo, até a próxima. Um beijo.